Colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. Depois de 2 dias de luta contra os libertadores, os canhões são silenciados. Os aliados garantem seu desembarque. Argélia. Em Argel, o pragmático comandante em chefe dos Estados Unidos, General Eisenhower, negocia com o comandante militar do regime de Vichy, Almirante Darlan. Darlan é um dos colaboradores dos alemães mais intransigentes da França, que chegou até se encontrar com Hitler. Ele decide mudar de lado e as forças francesas na Argélia e no Marrocos se unem aos aliados. Poucas semanas depois, Darlan será assassinado por um membro da resistência francesa. Muitos dos franceses no norte da África recebem os americanos calorosamente. Os Zouaves, soldados franceses, e o exército francês da África também estão aliviados. Eles nunca realmente quiseram atirar contra os americanos. Na realidade, eles logo estarão lutando lado a lado com eles, como quase todos os outros franceses das colônias. O que também farão os soldados nativos, como eram chamados na época, que irão formar as unidades Tirelé, argelinas e marroquinas. Os poderes do eixo se anteciparam aos aliados, movimentando-se pela Tunísia, um território ainda controlado pelo regime de Vichy, o que permite que os alemães permaneçam ali. Voltaremos a seguir com Redescobrindo a Segunda Guerra no Nat de 9 de novembro de 1942. Rommel está se retirando em direção à Tunísia. 2 dias mais tarde, a fim de assegurar a costa mediterrânea, Hitler invade o sul da França, até então chamada Zona Livre Não Ocupada. As ordens de Hitler são tomar o porto de Toulon, onde a maior parte da marinha de Vichy está baseada. Com sua abalada autonomia agora em risco, os almirantes de Vichy decidem pôr a pique a sua frota. Eles decidem afundar seus próprios navios a fim de impedir que eles caiam nas mãos dos alemães ou dos aliados. Esse é o trágico resultado da política do regime de Vichy, que não é uma boa notícia para Hitler. Com a chegada dos alemães, os judeus que haviam se escondido nos bolsões restantes da tolerância francesa têm pouca chance de sobrevivência. Entre a atmosfera cada vez mais sinistra de reagrupamentos e denúncias por toda a Europa, crianças são salvas por famílias corajosas. Como a de Carl de Bruvet. Ele é um banqueiro belga. Enquanto filma seus 4 filhos, sua esposa, Denise, esconde 2 crianças judias. Monique Mogulski, a filha de 12 anos de um engenheiro que também está escondido em algum lugar. E Adrien Sabkahu, de 6 anos, cuja mãe foi presa e deportada para um campo de trabalho na Europa Oriental. Ela nunca irá retornar de Auschwitz. Agora, muitas pessoas já suspeitam de que, quando os ocupantes usam palavras como campo de trabalho, seu verdadeiro significado é morte. Carl e Denise de Beauvais são heróis comuns, que um dia serão agraciados com o título de Justos entre as Nações, ao lado de mais de 20.000 outros homens e mulheres por toda a Europa ocupada. Frente de Stalingrado, 18 de novembro de 1942. A 3.000 quilômetros dali, na periferia de Stalingrado, os alemães estão aproveitando uma curta pausa atrás das linhas antes de voltarem a lutar contra os soviéticos a fim de eliminar os últimos focos de resistência. Os flancos do exército alemão estão sendo defendidos por unidades dos países satélites do Reich, romenos, húngaros e italianos, que não fazem a mínima ideia do perigo iminente que os ameaça. A poucos quilômetros dali, as tropas soviéticas estão se preparando para atacar.
Eles estão prontos para lutar. Há mais de 1 milhão deles. Eles irão avançar violentamente contra as unidades mais fracas do inimigo, a fim de cercar o exército alemão que ocupa Stalingrado. 19 de novembro de 1942. Às 7 da manhã, os soviéticos destroem as linhas inimigas, bombardeando-as com lançadores de foguetes que eles chamam de órgãos de Stalin. O enorme exército de Zhukov lança a ofensiva. Os húngaros não têm munição suficiente e os romenos não possuem armas antitanques. Assim como os italianos, eles perdem um imenso número de homens. Kalash, do Rio Dom, 23 de novembro de 1942. Os dois exércitos soviéticos do norte e do sul se encontram. Os cineastas soviéticos usam suas habilidades para glorificar o momento. Os alemães veem os tanques soviéticos fecharem o cerco ao seu redor. O 6º Exército do General Paulus é encurralado dentro de Stalingrado. Hitler está em Berghof, seu retiro em Berchtesgaden, nos Alpes da Baviera, onde é informado da ofensiva soviética. Sua reação instantânea é esconder a notícia do povo alemão. Ele vai apressadamente ao seu quartel-general na Prússia Oriental, declarando: se o 6º Exército se retirar de Stalingrado, a Wehrmacht nunca terá condições de voltar. Paulus ainda poderia romper o cerco, mas ele teria de obedecer ordens, pois quando Hitler chega ao Covil do Lobo, manda-lhe esta mensagem: aguente firme, um exército irá resgatá-lo. Mas exército algum é capaz de chegar até eles, e os aviões da Luftwaffe não conseguem entregar suprimentos suficientes, apesar das promessas feitas pelo chefe da Força Aérea, Hermann Göring. Stalingrado, Natal de 1942. No Natal, as rações são reduzidas a 50 gramas de pão e 12 gramas de gordura. Mussolini, que acaba de perder um exército em Stalingrado, está procurando uma maneira de fazer a atenção da Alemanha se voltar novamente ao norte da África. Ele escreve a Hitler: na minha opinião, a Rússia nunca poderá ser destruída. Ela é defendida pelo seu próprio tamanho, um território tão vasto que nunca pôde ser conquistado ou tomado. O capítulo russo terminou. Devemos fazer a paz com Stalin. O que Hitler faria? Negociar seria admitir que a campanha na Rússia foi um enorme fracasso, mas acontecimentos futuros nunca darão a escolha a Hitler. Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, chegou a Casablanca, no Marrocos, para participar de um dos encontros mais importantes da história moderna. Casablanca, Marrocos, 13 de janeiro de 1943. Ele e Churchill querem resolver a difícil questão da força política francesa. Roosevelt quer excluir de Gaulle, que desde 1940 vem proclamando sua legitimidade como líder do movimento da resistência francesa. Roosevelt diz: o general de Gaulle é um soldado, certamente um patriota e devotado a seu país. Mas, por outro lado, ele é também um político e um sectário, e eu acredito que ele tenha todos os atributos de um ditador. Roosevelt prefere convidar um outro grande líder francês, General Giraud, para Casablanca. Feito prisioneiro em 1940, ele acabara de fugir da Alemanha e chegar ao norte da África. Ele tem uma presença marcante.